boa noite. Olá, boa noite. Terroristas fazem nova vítima na França. Padre é degolado durante missa. Aqui na capital paulista, a polícia divulga retrato falado de suspeito de atacar pedestres com uma seringa na Avenida Paulista. Presidente afastada Dilma Rousseff ganha mais um dia para entregar defesa na comissão de impeachment. E Hillary Clinton é confirmada candidata pelo Partido Democrata e vai enfrentar Donald Trump na corrida à Casa Branca. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que você chega lá. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. No Todo Seu de hoje, tem as principais notícias dos famosos com Esther Rocha. O musical com o querido João Suplicy. Tem gastronomia tailandesa. E bate-papo com o grande ator Luiz Henrique Nogueira, deve ser meu parente. Tudo isso você confere hoje no Todo Seu, às 10h30 da noite. Estou te esperando. Terroristas invadem uma igreja na França no meio de uma missa e degolam um padre de 84 anos. O Estado Islâmico reivindicou a autoria de mais esta barbárie. Um dos assassinos era conhecido dos serviços antiterrorismo da França. 5 pessoas estavam na missa na igreja de Saint-Étienne-du-Rouvray, na Normandia, norte da França. Eram 9h30 da manhã quando 2 terroristas armados com facas entraram gritando em árabe "Deus é grande" e fizeram as 5 pessoas reféns. Uma freira conseguiu fugir e chamou a polícia. A tropa especializada em sequestros cercou a igreja. Os criminosos saíram depois de 40 minutos e foram mortos pelos agentes de elite. 3 reféns foram libertados sem ferimentos e um está entre a vida e a morte. A freira contou que os terroristas obrigaram o padre Jacques Hamel, de 84 anos, a ficar de joelhos. Ele tentou se defender e foi degolado. Os criminosos gravaram o crime com um celular. O presidente François Hollande foi à cidade com o ministro do Interior, Bernard Cazeneuve. Hollande diz que o Estado Islâmico declarou guerra contra a França, que é preciso lutar de todas as maneiras, e pediu união dos franceses. Um dos assassinos era fichado pelos serviços antiterror. Ele tentou viajar para a Síria no ano passado. Ao voltar para a França, foi colocado em prisão preventiva, acusado de associação criminosa com empresa terrorista. Ele foi libertado com a condição de usar uma pulseira eletrônica. Em comunicado, o Papa Francisco expressou dor e horror por este assassinato bárbaro. E 2 homens foram detidos sob suspeita de terem apoiado Mohamed Boulel, o terrorista que atropelou uma multidão em Nice. O ato causou mais de 80 mortes e deixou mais de 200 feridos. E as prisões aconteceram na noite de domingo, mas só agora foram confirmadas pelas autoridades francesas. A polícia investiga se eles deram apoio logístico ao ataque. Agora são 7 os detidos em conexão com o massacre de Nice. Chega a 19 o número de mortos por um homem armado com facas num centro para pessoas com deficiência mental no Japão. O homem amarrou os funcionários do centro e atacou os deficientes com facas. Depois do massacre, ele se entregou à polícia. As vítimas são 9 homens e 10 mulheres com idade entre 18 e 70 anos.
Entre os 25 feridos, 20 sofreram cortes profundos no pescoço. O autor da matança é um ex-funcionário do centro. Em fevereiro, ele enviou uma carta ao presidente da Dieta, a Câmara Baixa do Parlamento japonês, ameaçando matar 470 deficientes. Segundo a imprensa japonesa, ele escreveu que essas matanças seriam uma revolução que impediria a Terceira Guerra Mundial. Depois disso, ele ficou internado por 10 dias. Polícia Militar divulga retrato falado do homem suspeito de atacar pedestres com uma seringa na Avenida Paulista. Os casos aconteceram no mês passado. De acordo com a polícia, o suspeito aparenta ter 40 anos, tem estatura mediana, barba e olhos castanho escuros. Ele estaria atacando pessoas aqui na região da Avenida Paulista e na região de Pinheiros com uma seringa. No mês passado, uma médica peruana diz ter sido picada pelo homem enquanto caminhava aqui na avenida. Há notícias de outras vítimas que buscaram atendimento no Hospital Emílio Ribas, que é referência em infectologia na cidade. Por sigilo médico, o hospital não confirma o número de atendimentos, mas esclarece que em eventual ataque com agulhas, os riscos para a transmissão de doenças infecciosas são considerados mínimos. A vítima deve procurar atendimento médico para avaliação e pode receber medicamentos que previnem a transmissão do vírus HIV. A Secretaria de Segurança Pública também não informou o número de casos que investiga e recomenda que as vítimas de ataques registrem boletim de ocorrência. Se alguém tiver informações sobre este homem, deve ligar para o Disque Denúncia no número 181. Não é preciso se identificar para fazer a denúncia. Um caça da Marinha caiu após colidir com outra aeronave hoje à tarde durante um treinamento militar para a Olimpíada no Rio de Janeiro. O avião caiu a 38 quilômetros de distância do litoral, na altura da cidade de Saquarema. De acordo com a Marinha, o piloto conseguiu se ejetar e caiu no mar. Uma operação foi montada para encontrar o militar. A aeronave já foi localizada e deve ser retirada do mar. A outra aeronave envolvida no acidente conseguiu pousar, mas está danificada. A Marinha iniciou uma investigação para apurar as causas do acidente. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, ganha reforço na segurança para os Jogos Olímpicos. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, visitou o aeroporto nesta manhã, junto com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Magno Alves. Além de reforço no efetivo de policiais militares, civis e federais, Cumbica também recebeu novos equipamentos para identificar suspeitos com passagens pela Interpol e rastrear drogas. Para isolar supostos artefatos explosivos, um esquadrão especializado que conta com 2 robôs. A preocupação do público é com um possível aumento das filas, que já cresceram na semana passada, quando mudaram as regras para o embarque doméstico. Mas o ministro da Justiça diz que isso não vai acontecer agora. Toda mudança de procedimento gera uma adaptação. Essa adaptação já foi realizada semana passada. O que houver necessidade de adaptação do protocolo, sem, obviamente, afastar qualquer critério de segurança, será feito, e nenhum desses aparatos, nenhum desses mecanismos, instrumentos de segurança vai gerar nenhum impacto para o brasileiro que vem de outros estados ou para o turista. Basta ver que mesmo essa segunda verificação ligada à Interpol, essa segunda verificação se dá exatamente em 3 segundos. Ao todo, 206 delegações vão passar por Cumbica rumo às Olimpíadas do Rio. O reforço na segurança recebeu 18 milhões de reais em investimentos do governo federal. Guarulhos é estratégico para os Jogos Olímpicos e para a Paralimpíada. Aproximadamente 40% do ingresso de quem vem de outros países se faz por Guarulhos, que em seguida vão para o Rio de Janeiro. Depois de abrir a Vila Olímpica com uma série de problemas nos apartamentos que receberiam os atletas, hoje o comitê organizador dos Jogos anunciou que 25 dos 31 prédios do complexo estão prontos para receber as delegações. E a promessa é de que todos os edifícios sejam liberados até o fim de quinta-feira. Uma força-tarefa com 650 profissionais foi contratada para trabalhar 24 horas por dia nos prédios, fazendo os últimos serviços.
O consórcio responsável pela vila só concluiu as partes hidráulicas e elétricas há um mês. E, segundo o comitê, era impossível que alguns dos problemas fossem detectados antes da entrada das delegações nos edifícios. As 6 maiores centrais sindicais do país se reuniram hoje em São Paulo para traçar um plano conjunto para enfrentar o desemprego e garantir os direitos dos trabalhadores. Em lados opostos em relação ao impeachment, as principais centrais sindicais do país decidiram se unir para defender interesses comuns. Foi o primeiro encontro com a presença da CUT, desde que a presidente Dilma Rousseff do PT foi afastada. A central, ligada ao PT, tem se recusado a negociar com o governo interino de Michel Temer, ao contrário da força sindical. O deputado Paulo Pereira, presidente da central, é um dos defensores do impeachment e integra a base aliada do governo interino. O governo disse que pretende apresentar até o fim do ano uma proposta que garanta a possibilidade de alterar a jornada de trabalho e o salário com base na negociação entre patrões e empregados, além do aumento das terceirizações. Parte das centrais sindicais volta agora em agosto a negociar com a equipe do governo interino para discutir a reforma da Previdência. Os sindicalistas são contra elevar a idade mínima para a aposentadoria. As centrais devem propor, entre outras medidas, a venda de 3 mil imóveis do governo como forma de aumentar a receita da Previdência. A partir da próxima segunda-feira vai haver mudanças na recarga do bilhete único. Quem tem o bilhete anônimo sem cadastro do próprio nome não vai mais ter acesso a todas as modalidades de recarga. A mudança faz parte de uma ação conjunta do metrô, da CPTM e da SP Trans para inibir fraudes. O bilhete único chamado de anônimo é assim, sem foto e sem registro do nome do usuário. Por isso, pode ser o bilhete de qualquer um para andar de trem, metrô ou ônibus. Se o seu é desse tipo, atenção! Esses cartões não vão poder mais ser recarregados em 2 modalidades. No diário, quando se paga R$ 15 para fazer 20 viagens em um dia, e na forma semanal, quando o pagamento de R$ 48 permite ao passageiro fazer as mesmas 20 viagens a cada 24 horas durante uma semana. A venda dessas 2 formas de tarifa estará bloqueada a partir da próxima segunda-feira. Para quem comprar os créditos até lá, o cartão vai funcionar normalmente. Apenas a suspensão da compra de créditos semanal e diário. O cartão continua valendo e o usuário que tiver esse cartão, ele pode comprar créditos na modalidade comum, ou seja, em dinheiro. Carrega 5, 10, quanto ele quiser recarregar. E o que nós estimulamos é que ele faça o cadastro dele. Assim, com o cadastro, ele vai ter um cartão que ele pode fazer não só a compra do crédito semanal e diário, mas também a compra do mensal, que hoje não é permitida no cartão anônimo. A suspensão será temporária. Inicialmente vai valer por 30 dias. Esse período deve servir para o DEIC, o Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil, identificar as principais formas de fraudes ao sistema, e são vários tipos. Ainda não há uma estimativa do prejuízo, mas o metrô, a CPTM e a SP Trans prometem adotar novas formas de controle já nos próximos dias. Outra medida que será adotada é a restrição de um bilhete único anônimo por documento. Segundo a assessora técnica da SP Trans, ambulantes que vendiam as passagens por valores mais baratos, usando as tarifas diária ou semanal, compravam vários cartões por vez e faziam até ameaça aos funcionários. Toda hora iam lá na boca dos postos e retiravam cartões, né? Até, como fala, agindo de força, né? De violência, seja verbal, seja alguma forma de coibir, de inibir o atendente para que ele possa retirar mais cartões. E com isso já foi feita a suspensão de 19 mil cartões que estavam sendo utilizados irregularmente. Estamos em pleno inverno, mas a temperatura essa tarde chegou a bater na casa dos 28 graus. E esse calor bem atípico para essa época do ano. Mas, de acordo com os meteorologistas, o tempo vai mudar e esfria já a partir de amanhã. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Apesar do calor, a recomendação é não esquecer o agasalho em casa, porque as temperaturas vão cair de forma acentuada ao longo da tarde aqui na capital.
No interior, a frente fria que avançou do sul do país já começa a provocar rajadas de vento e o tempo fica bastante abafado à tarde, mas não vai chover. A máxima chega a bater na casa dos 32 graus em Votuporanga, no norte paulista, e dos 33 na cidade de Ribeirão Preto. Já aqui na faixa leste, vai acontecer o que os meteorologistas chamam de mínima invertida. À tarde, a máxima chega aos 29 graus em São José dos Campos, mas o dia termina com apenas 15 graus. Isso por causa da entrada do ar polar que vem na retaguarda da frente fria. Aqui na capital, por causa dos ventos, a sensação vai ser de mais frio à noite. Amanhã faz até 26 graus à tarde por aqui, mas olha, esfria bem a noitinha e os termômetros chegam a marcar 12 graus por volta das 9, 10 horas da noite. E aí a quinta-feira amanhece só com 9 graus e durante a tarde a máxima não passa dos 19. Na sexta-feira faz mais frio ainda, o dia fica nublado e a máxima prevista é de só 16 graus. O governo de São Paulo não vai comprar doses da vacina contra a dengue produzidas por um laboratório francês. O estado vai aguardar a distribuição pelo SUS. A vacina contra a dengue, chamada Dengvaxia, foi liberada para aplicação no Brasil. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, o governo de São Paulo não vai comprar doses e vai esperar a distribuição nacional pelo Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde afirma que não há previsão de compra da vacina para o SUS e que vão ser feitos estudos de custo para avaliar se é viável a distribuição nacional. Por enquanto, o Paraná foi o único estado que comprou 500 mil doses. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 89 cidades paranaenses estão com epidemia de dengue. Nos outros estados, por enquanto, a vacina só vai estar disponível na rede particular de saúde, com preço entre R$ 132 e R$ 138. A vacina não é 100% eficaz, porém, segundo o fabricante, protege contra os 4 tipos da doença e estudos demonstram uma redução de 80% no número de internações. A aplicação é feita em 3 doses em pacientes entre 9 e 45 anos de idade. Agora vamos falar de política. O presidente da Comissão de Impeachment do Senado, Raimundo Lira, do PMDB, dá mais um dia de prazo para que a defesa da presidente afastada Dilma Rousseff entregue as alegações finais no processo do impeachment. O prazo inicial para a entrega da defesa se encerraria nesta quarta-feira, mas agora Dilma terá até às 6h30 da tarde de quinta-feira para entregar o documento. Mais cedo, a defesa da presidente afastada protocolou um pedido solicitando mais 2 dias para que as alegações finais fossem entregues. No documento, a defesa de Dilma alegou que enfrentou problemas para acessar o processo eletrônico no site do Senado. Ex-primeira-dama Marisa Letícia pede ressarcimento à justiça por imóvel no Guarujá. Marisa ajuizou uma ação na Justiça de São Paulo contra a empreiteira OAS e a cooperativa Bancop e pede o ressarcimento de R$ 301 mil. Ela alega que pagou parcelas do imóvel por 4 anos, mas como teria desistido da compra, teria direito à restituição com correção pela inflação. Ela pede o ressarcimento à Bancop e à OAS. Um imóvel que fica no edifício Solares e seria de Lula é alvo da Lava Jato. Os investigadores apuram se a OAS teria beneficiado o ex-presidente ao bancar a reforma de um triplex no mesmo prédio. Ele nega ser o proprietário do imóvel. O Solares era de responsabilidade da Bancop, que em dificuldades repassou a obra à OAS em 2009. Segundo a defesa de Marisa Letícia, em 2005 ela assinou um termo de adesão para adquirir uma cota do empreendimento, que seria entregue em 2007. Ela alega que deu entrada de R$ 20 mil, além de pagar as prestações mensais e intermediárias até setembro de 2009. De acordo com os advogados, naquele ano, a OAS assumiu a obra e deu 2 opções aos cooperados: pedir a devolução dos valores já pagos ou adquirir uma unidade com a OAS, utilizando como parte do pagamento os valores já dados à Bancop. Marisa então teria desistido do negócio, mas só teria se manifestado sobre a restituição no ano passado. Em depoimento, o empresário Ricardo Pessoa, dono da UTC, diz que o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, pedia doações para o PT. Em delação premiada, a Pessoa contou no mês passado sobre uma reunião com o presidente do BNDES e outros executivos da UTC na sede do banco para tratar do projeto do aeroporto de Viracopos, em Campinas.
A UTC integra o grupo que controla o empreendimento e contou com um empréstimo do BNDES de R$ 1,5 bilhão. Após o encontro, Coutinho teria conversado a sós com os sócios da UTC e dito aos executivos que, a partir daquele momento, deveriam procurar Edinho Silva, tesoureiro do PT na época, para tratar de doações para a campanha de Dilma Rousseff em 2014. Para a Polícia Federal, o depoimento mostra indícios de que Coutinho seria responsável por doações eleitorais entre empresários que tinham financiamento junto ao banco. Edinho, que após a reeleição de Dilma se tornou ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, atuou como tesoureiro da campanha. Luciano Coutinho afirmou que nunca se envolveu em questões ligadas a doações eleitorais. Edinho Silva não comentou o depoimento do empresário Ricardo Pessoa. Polícia Federal indicia o ex-ministro dos governos Lula e Dilma, Paulo Bernardo, na Operação Custo Brasil. Ele é acusado de integrar uma organização criminosa e é indiciado também pelo crime de corrupção passiva, por suposto desvio de R$100 milhões de empréstimos consignados quando era o chefe do Ministério do Planejamento entre 2010 e 2015. Agora, o Ministério Público Federal vai analisar o inquérito para decidir se denuncia Paulo Bernardo e outros envolvidos na Operação Custo Brasil, entre eles o ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira. A defesa de Bernardo divulgou uma nota em que reitera que o ex-ministro é inocente. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. A notícia hoje de que a Polícia Federal indiciou o ex-ministro do Planejamento de Lula e de Comunicações de Dilma, Paulo Bernardo, me leva a comentar dois aspectos. Primeiro, o caráter extremamente hediondo desse tipo de corrupção de que ele é acusado. Afinal de contas, ele está sendo acusado de ter pegado 7 milhões de uma propina de 100 do PT, tomada pinga-pinga, nos pedidos de crédito consignado dos funcionários na folha do pagamento. A segunda coisa é que ele foi preso por decisão da Justiça e o seu amigo, o seu antigo companheiro de partido, o ex-advogado do PT, Dias Toffoli, ministro do Supremo, sem antes ter informação nenhuma do Ministério Público, sem antes o caso ter passado por nenhuma outra instância, nem pela segunda, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, resolveu soltá-lo. Agora ele está solto, mas está indiciado. E, além do mais, esse caso envolve uma questão séria do foro qualificado. Será que, pelo fato de dormir no mesmo quarto da senadora Gleisi Hoffmann, que tem foro privilegiado, ele também tem? Duvido, mas temos que esperar para saber. Eu volto aqui quinta-feira, tá? Direto ao assunto. Ministério Público Estadual vai investigar o acordo do governo de São Paulo que deixou de cobrar uma dívida de R$116 milhões da empresa francesa Alstom, suspeita de envolvimento no cartel de trens do metrô. De acordo com o promotor Marcelo Milani, o contrato do controle digital de trens produzido pela Alstom já era alvo de um inquérito. A promotoria chegou a recomendar a suspensão do contrato, mas o governo estadual não seguiu a sugestão do Ministério Público. Milani afirmou que vai pedir ao governo toda a documentação referente ao acordo assinado em janeiro entre a Alstom e o metrô, porque não foi comunicado sobre o assunto e vai investigar se a medida não gerou danos aos cofres públicos. A Alstom é alvo de uma série de processos e investigações pela suposta participação em esquemas de pagamento de propina em contratos. Em nota, a empresa afirma que a repactuação do contrato do CBTC foi aprovada por todos os órgãos competentes. O governo estadual negou que haja ilegalidade no acordo, pois a legislação brasileira sobre arbitragem não exige aprovação do judiciário para esse tipo de composição. Hillary Clinton entra para a história como a primeira mulher de um grande partido a ser candidata à presidência dos Estados Unidos. No primeiro dia de convenção, a grande estrela foi a primeira-dama Michelle Obama. Michelle Obama roubou a cena da convenção democrata na Filadélfia. Ela arrancou aplausos a cada frase do discurso de apoio a Hillary Clinton.
only one person who I believe is truly qualified to be President of the United States, and that is our friend Hillary Clinton. Sem citar nominalmente Donald Trump, Michelle atacou o discurso do candidato republicano, que descreveu um país em crise. Michelle pediu para as pessoas nunca deixarem alguém dizer que os Estados Unidos não são grandes e afirmou que eles são o maior país da Terra. Because this right now is the greatest country on earth. A convenção teve noite tumultuada com interrupções constantes dos seguidores do senador Bernie Sanders, derrotado nas primárias. Sanders discursou e reiterou apoio a Hillary Clinton. Hillary Clinton must become the next president of the United States. Para especialistas, a tatuagem existe desde os primórdios da humanidade. Em um homem do gelo, lá no período neolítico, examinado em uma universidade dos Estados Unidos, foram encontradas nada menos que 57 tatuagens. E muita coisa mudou, evoluiu, e quanto mais novidades e tecnologia, mais gente quer tatuar e ser tatuada. Detalhes, muita sombra e perspectiva para dar profundidade à imagem, que é quase uma fotografia. É a tatuagem realista. O argentino Ezzy Nunes é referência mundial nessa técnica considerada a mais difícil. Antes das tatus, Ezzy pintava quadros. Diz que só foi possível retratar a realidade na pele das pessoas graças ao avanço dos equipamentos. Justamente por esse motivo, o público, os clientes em geral, querem mais fazer este tipo de tatus que antes não eram possíveis. E seja qual for o estilo da tatuagem, a evolução da tecnologia tem garantido resultado muito mais preciso. Bem diferente da borboleta que o Luiz tatuou no peito 35 anos atrás. Porque a tecnologia era muito outra. Então, assim, não tinha anestésico para passar no lugar, a agulhinha não era essa agulhinha rápida e eficiente, era aquela que ia tic, 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 tic. Doía mais? Você quer algo que seja diferente, que não fique tão batido como era antigamente. Então isso está modificando o mundo da tatuagem. Afinal, são momentos para guardar além da memória. Alguém vai perguntar um dia, fala, pô, essa tatuagem quer dizer o que para você? Né? Você fala, pô, foi uma viagem que eu fiz, foi alguma coisa que me representou. É legal isso, entendeu? Não dá para esquecer. Não dá para esquecer. Só é meio sofrido, né? Quem já fez uma tatuagem sabe bem que só de ouvir o barulho da máquina a gente já sente dor. Daí o esforço da indústria de fazer equipamentos com cada vez menos ruído. Agora, aquele instrumento ali que acaba de ser lançado, que tem ímãs no lugar do rolamento do motor, pretende revolucionar. Apresenta a tatuagem em silêncio. Tem gente que tem medo por causa do barulho, é igual dentista. Mesma coisa, então se uma máquina silenciosa, ela fica melhor de trabalhar. Mais do que um enfeite, a tatuagem tem sido reparadora. Michelangelo é especializado em corrigir imperfeições no corpo das pessoas. E bom mesmo, ele é ao desenhar a auréola da mama em mulheres mutiladas pelo câncer, com técnica tão avançada que a impressão é de uma imagem em 3D. Muitas vezes uma sobrancelha com uma cicatriz muito intensa, você consegue recuperar aquela sobrancelha. Muitas vezes a boca da mulher pode ter cicatriz, você também consegue recuperar essa boca, deixar ela normal de novo. Né? E principalmente a auréola mamária, né? Que é a autoestima mais forte de uma mulher. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você também, Tchau, Lu. Gabriel. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite, uma ótima quarta-feira. A gente se vê amanhã. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Até lá. Daqui a pouco, 11h30 da noite, confira um papo imprevisível com o estilista Valério Araújo em A Máquina. Assista agora, Todo Seu.